Boa noite, pessoal, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam aí muito bem. Nós vamos continuar com mais um vídeo, um novo vídeo a respeito do assunto de meio ambiente. Mas antes de mais nada, quero fazer um convite a você para que você curta aí o nosso vídeo, também aciona o sininho de notificações e, se inscreve no nosso canal para que você possa receber todas as notificações dos novos vídeos, ok? Espero então a sua participação. Hoje eu estou trazendo para vocês um questionamento de um dos nossos amigos, onde ele pediu para que eu então explicasse para vocês a respeito de dois artigos existentes lá na resolução SMA número 48 de 2014. Para quem não conhece essa resolução, saiba que ela fala a respeito das sanções administrativas para aqueles que lesionam o meio ambiente, ou seja, para aqueles que realizam degradação ambiental aqui no estado de São Paulo. E esse questionamento dele trouxe aí duas expressões bem interessantes e que às vezes enrola a cabeça das pessoas. A primeira expressão é objeto de especial preservação e a segunda expressão é área especialmente protegida. Vocês vão encontrar essas duas expressões nesta resolução lá no artigo 49 e no artigo 50. No artigo 49, área especialmente protegida, e no artigo 50, objeto de especial preservação. Então ele perguntou assim: Ricardo, como que eu posso entender essas duas expressões de forma muito separadas? Porque eu já pesquisei alguma coisa e parece que alguns entendedores, eles acabam definindo como coisas iguais ou coisas que são a mesma coisa. Antes de mais nada, eu gostaria também de compartilhar com vocês que eu também realizei essas mesmas pesquisas. Eu andei olhando alguns artigos que falam a respeito dessas duas expressões e é verdade, realmente alguns interpretam como expressões muito semelhantes ou a mesma coisa. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e lógico que em todos os vídeos, além de eu passar as informações, eu gosto de provocar a galera aí a pensar um pouquinho, analisar tudo direitinho, para compartilhar também dessa interação que na verdade é através dessa provocação que eu faço. Mas para isso então, vamos ler os artigos, que é o que mais interessa nesse momento. Artigo 49, acompanha lá. Artigo 49 fala o seguinte: impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em, presta atenção lá, marca aí, unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente. Esta é uma questão interessante para nós debatermos agora, porque lembrando que todas estas áreas que foram indicadas no artigo 49, elas são denominadas realmente áreas com delimitações próprias. Bom, vamos parcionar esse artigo para nós entendermos. Primeiramente, fala que impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa. Primeiro, em unidade de conservação. Para quem não sabe o que é uma unidade de conservação, se nós formos dar uma olhada lá na Lei 9985, Lei Federal 9985 de 2000, onde ela institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós vamos ter então as definições de unidade de conservação. Então eu gostaria de ler aqui um trechinho do dispositivo que conceitua unidades de conservação. Acompanha. Artigo 2º. Para fins previstos nesta lei, entende-se por: primeiro item, unidade de conservação. Para esta lei, o que é unidade de conservação? Unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos. Olha que legal! Limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Lembrando que essas unidades de conservação são divididas em duas categorias. Primeira categoria, unidade de conservação de proteção integral. Segunda categoria, unidade de conservação de uso sustentável. A grande diferença entre PI, proteção integral,
legal. E uso sustentável, o S, é que a DPI ela tem uma restrição muito grande de utilização. Uso sustentável, ela é de uso sustentável, assim como o nome diz. Isso é só para você ter uma ideia. Vou fazer um vídeo para vocês em breve a respeito desta lei. Unidade de conservação, já vimos que são áreas previamente definidas, né? Limites definidos. Bom, vamos entender o que é área de preservação permanente, que é citada aqui também no artigo 49. Eu gostaria de dar um pulo lá na lei 12651 de 2012, que é o nosso Código Florestal. Então, acompanha comigo. Se você der um pulinho lá no artigo 3º, no item 2 e no item 3, nós vamos ter então um conceito de área de preservação permanente e logo em seguida também de reserva legal, que é uma das áreas indicadas no artigo 49. Então vamos lá. Área de preservação permanente, ou APP, olha como começa. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, também a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então nós já vemos que área de preservação permanente, assim como diz o nome, ela é uma área protegida, ok? Vamos ver a respeito de reserva legal. Reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada, ou seja, com espaço definido, nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade. Continua aqui para o finalzinho, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Então, tanto a área de preservação permanente quanto a reserva legal são áreas protegidas. E fala da reserva legal como área delimitada. E a APP, como todos aqui sabem, principalmente de uma forma muito mais usual, a gente sempre lembra que ela é a margem do que? De cursos d'água, mas também é ao redor de nascentes, também é topo de morros a partir de 100 metros de altitude, também é de declividade 25 a 45 graus. Então nós temos essas especificações da área de preservação permanente, mas não para por aí. Vamos ver o que o Código Florestal fala a respeito do que é área de preservação permanente. Quando nós formos encontrar esses conceitos, eu vou dar uma dica para vocês. Pulem para o artigo 4º e vamos lá. Área de preservação permanente, item 1, faixas marginais de qualquer curso d'água. Lá no item 2, áreas no entorno de lagos naturais, e aí tem as faixas mínimas. Qual mais? Áreas no entorno de reservatório d'água. Que mais? Áreas no entorno das nascentes. 5 agora, as encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus. As restingas como fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues. Os próprios manguezais também são área de preservação permanente. O que mais é área de preservação permanente? Topo de morro, montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros. Eu falei isso aqui agora há pouco, né? O que mais é área de preservação permanente? As áreas em altitude superior a 1.800 metros de qualquer tipo de vegetação. E assim, pessoal, veredas, a faixa marginal em projeção horizontal e aí todas essas características para serem consideradas como área de preservação permanente. Então, ela não se isola apenas em margem de curso d'água. Um outro ponto também para entendermos o que área especialmente protegida é quando nós ainda no Código Florestal pularmos lá para o artigo 14. O artigo 14 fala bem assim, fala de reserva legal, né? A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios. Então tem lá 1, 2, 3, vamos para o item 3. Critério da formação de corredores ecológicos, ou seja, aquilo que interliga um fragmento de floresta com outro separado. Então você forma um corredor realmente. Então, um corredor ecológico com outra reserva legal, com áreas de preservação permanente, comunidades de conservação ou outra área legalmente protegida.
Veja, o item 3 do artigo 14 do novo Código Florestal, ele se encaixa perfeitamente com o artigo 49, falando de áreas delimitadas, áreas que possuem perímetro definido. E onde ela se define? Em uma legislação, ok? Definiu a legislação que definiu ali, assim como o SNU, que definiu unidade de conservação, área de preservação permanente, também tem legislação própria. Um exemplo é essa que nós estamos vendo aqui, que é o Código Florestal, assim como a reserva legal, também Código Florestal. Qualquer outra área que foi indicada para ser recuperada ou legalmente protegida, que vai ser a partir do quê? Só para vocês terem uma ideia, uma área que é indicada para recuperação é aquele objeto de algum termo de compromisso, de recuperação dessa área. Então existe o tal do TCRA, que esta sigla significa Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. Então uma área que é objeto de um termo de compromisso de recuperação ambiental é fácil considerada como uma área especialmente protegida, porque ela está com um compromisso de recuperar a sua vegetação. E para darmos aí um pouquinho mais de base, nós vamos ler uma outra lei, só que esta lei já é uma lei revogada. É o antigo Código Florestal, é a Lei 4771 de 65. Olha que bacana, pessoal. O último Código Florestal era de 65 e o mais novo é de 2012. Que lapso, né? Que grande distância. Mas tudo bem, esse não é o caso. O antigo Código Florestal, ele também definia da mesma forma que define o novo Código sobre a área de preservação permanente. Olha só, área de preservação permanente, área protegida nos termos dos artigos 2º e 3º desta lei. E cita o mesmo texto, coberta ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem e assim por diante. É um copia-cola, né, desse texto para a nova legislação. Então, pessoal, quanto ao artigo 49, ele indica que impedir ou dificultar a regeneração, ela só pode ser indicada e entendida para estas áreas que possuem delimitações definidas: área de preservação permanente, unidade de conservação, reserva legal ou a área que está com um TCRA, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu retorno com os esclarecimentos. Agora vamos para o próximo artigo, que é o artigo 50 da Resolução 48 de 2014. Artigo 50 fala sobre o que? Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente. Bom, o que tem de diferente do artigo 49 com o artigo 50? Primeiro, que quando nós lemos o artigo 49, fala que é impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação lembra de todos aqueles quesitos? Em uma área definida, em uma área delimitada, APP, unidade de conservação, reserva legal ou áreas que foram indicadas para a recuperação. Um exemplo, TCRA. O artigo 50 já fala uma outra coisa, mas se você ler rápido vai entender que é a mesma, mas não é. Então a grande diferença do artigo 49 com o artigo 50 é que o artigo 49, a vegetação está em um local definido. Existe uma legislação que protege o bioma Mata Atlântica. Qual é? A Lei Federal 11.428 de 2006. Então esta lei é específica para o bioma Mata Atlântica, ou seja, é objeto de especial preservação. Ela tem uma lei específica que fala como fazer o manejo, como fazer a exploração e a preservação e conservação deste tipo de vegetação que compreende esse bioma. Então, o artigo 49 está preocupado com a vegetação em uma área especial, em uma área definida, em uma área delimitada. O artigo 50 não. O artigo 50 está preocupado com a formação florestal, com a fisionomia, com o tipo de vegetação, porque esse tipo de vegetação é objeto de especial preservação, por razão da existência de uma lei que a protege. Ok, pessoal? Tomara que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, como eu disse, faz o seu comentário aqui embaixo, entre em contato que a gente conversa mais um pouco. Um grande abraço, obrigado por me aguentar até aqui. Não esquece, hein? Se inscreve no canal, galera. Até mais!